Olá, gente, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pra Cima Podcast. É sempre um prazer receber vocês aqui. E hoje, como todos os nossos episódios são especiais, hoje é um pouco mais especial, viu? Hoje nós estamos aqui no SESI São Paulo, na unidade de Santos, tendo o prazer de realizar o nosso episódio aqui. E eu já quero agradecer e chamar aqui. Ela vai ser pega de surpresa, porque eu ia chamar ela só no final, mas eu vou chamar agora. Cristiane Custódio, vem aqui um pouquinho, vem. Palmas para a Cris, vem. Ela não estava preparada para subir aqui agora. Mas a mulher, ela nasce preparada, não é isso? Ah, fala sério. Cristiane Custódio, que é coordenadora aqui do SESI, entre a indústria e a comunidade. Cris, eu quero primeiramente agradecer vocês pela oportunidade de a gente estar aqui no SESI, numa instituição como essa, tendo o prazer de gravar aqui o nosso episódio. E a gente tem aqui hoje a oportunidade de falar um tema muito interessante, e não tinha como não te trazer para a conversa, né? Que é o mercado de trabalho pensando nas mulheres. Um tema que precisa ser amplamente debatido, tem muita coisa a se conquistar ainda, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu acho que a sua presença aqui era indispensável. Seja bem-vinda. Obrigada, Marquinho. Em nome do SESI, então, eu agradeço você por ter topado o convite, aí o desafio. Doni, muito obrigada também. A Margarete, a Tati, a Lu, muito obrigada, gente, as professoras, por ter propiciado um evento aí diferenciado para os nossos alunos e um debate tão importante e rico na vida e na formação de vocês. E, Andréia, muito obrigada por ter topado o convite também de conduzir esse bate-papo. Obrigado, Cris. Cris, fica à vontade, se você quiser ficar, se você quiser ficar ali na parte da organização, você está liberada, tá bom, Cris? Mas fica. Obrigado, viu? Daqui a pouco você volta, não foge não. Nós recebemos aqui hoje a Andréia do Amparo Neres. Neres ou Neris? Neres. E aí no seu currículo, que é muito bacana, a Andréia é mãe do Alec. É a primeira coisa do currículo. Isso eu acho muito bacana. Andréia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Marquinhos, obrigada a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho da minha história e inspirar, de repente, alguém que esteja pensando, será que é fácil, será que não é? E mostrar o nosso espaço. Quando a gente quer, a gente traça objetivos, estratégias e a gente alcança o que a gente quer, né? A Andréia está aqui para tirar muitas dúvidas hoje, né? Você vai ter bastante dúvida para tirar e muito toque para dar. Nós recebemos também aqui as alunas Daniela Dias. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Agradeço pelo convite e a oportunidade de estar aqui conversando, batendo um papo, né, sobre esse assunto que é tão importante na nossa sociedade. E é isso, agradeço. Preparada? Digamos que sim. Bora, é isso aí. Também a Lívia Cristine. Oi, tudo bem? Você tá tranquila? Mais ou menos, né? Não costumo vir aqui em palco falar, mas acho importante também falar. Tudo então. tem uma primeira vez, você sabe, né? Bora, vamos lá. Então bora. E também a Vitória Calisto. Bom dia, agradeço a oportunidade de estar aqui. E aí, Vitória, bora? Preparada? Com certeza. Nasceu pronta. É verdade. E temos aqui também o prazer de estar nos auxiliando a professora de língua portuguesa Graziele Lopes, que está ali, ó. E também a professora de biologia Edneia Farrabotti. E toda essa galera linda que são esses alunos aqui do SESI, né? Vamos começar com a Andréia. Andréia, vamos lá, vamos falar um pouquinho do seu currículo. Eu vou deixar que você fale. Bom, vou começar com algo que talvez seja uma surpresa para alguns. Quero ver aqui quem sabe, quem já ouviu falar. Eu originalmente comecei como professora de datilografia. Eu sei. Os mais velhos, né? Os mais novos, sabem o que é isso?
Não, né? Máquina de escrever. O meu filho só sabe porque o meu pai é mecanógrafo, então ele cresceu vendo ele consertando máquinas e tudo mais. Mas antes dos nossos lindos computadores, gente, desses telefones maravilhosos que nós temos, nós tínhamos máquina de escrever. E eu fui professora de datilografia, comecei com meus 14 anos. Isso porque eu sei, meu pai tinha uma escola de datilografia e eu já com 14 anos queria muito estar trabalhando, queria estar no mercado, queria estar conhecendo gente. Então, essa foi a minha primeira atividade, muito bacana. E dali, o que foi muito importante, e eu acho que é importante para o jovem, né, é você ter um exemplo. Eu aprendi muito, porque eu estava subordinada a duas pessoas muito mais velhas, né? Eu tinha 14, elas tinham 38, e ali eu aprendi muito como me comportar, como atuar, como atender, como ouvir o problema do outro e tentar ajudar. Então, é muito bacana quando a gente tem essa oportunidade num primeiro momento, né? E dessa experiência eu fui para a área de educação, realmente, fazendo magistério, comecei a dar aula. Então eu digo que eu originalmente sou professora e vou ter isso, acho que a minha vida inteira, né? Tudo que eu fiz depois disso sempre foi atuando na área de educação de alguma forma, fosse na educação corporativa ou na educação bilíngue, que foi onde eu fiquei mais tempo. Então, eu digo que a educação ela contribui muito para a vida da gente e realmente faz com que os nossos sonhos eles possam se realizar. Vamos seguir? Quer me Vamos perguntar lá, mais? vamos lá. Eu acho que entrando no tema, né, propriamente dito, para a gente falar do mercado de trabalho pensando nas mulheres, a gente tem que ir lá, voltar lá atrás e resgatar um pouquinho, né, lá da história. E é interessante que o direito para a mulher poder trabalhar, ela teve que buscar o seu direito de trabalhar. Isso que é demais, né? Até hoje as mulheres lutam muito pelos seus direitos, buscam direitos que, embora estejam aí, eles já, por lei, garantidos, na prática não é uma realidade, né? Então a gente vai, por exemplo, lá em 1943, quando a mulher teve o direito de trabalhar, começa ali. E é muito interessante que, até então, ela precisava da autorização do marido. Olha que loucura, ela precisava da autorização do marido para trabalhar, e eles, na sua grande maioria, não davam autorização, né? Eles preferiam que a mulher ficasse em casa, cuidando do filho, cuidando da casa. Como é que você enxerga tudo isso, André? E depois eu quero que vocês falem também, tá? Muito bacana você falar isso. Eu fiz essa pausa falando desse episódio até isso. Eu comecei a dar aula na educação infantil com 16. Eu entrei um ano mais nova na escola, né? Então, com 16 para 17 anos, eu já estava na faculdade e estava fazendo o último ano do magistério. Então, eu fazia magistério de manhã e fazia faculdade à noite e trabalhava à tarde. Trabalhava no Colégio Integração, na época, ali ainda onde era o antigo Tio Patinhas, né? Faz muito tempo. E olha como é interessante isso. O meu pai, quando eu estava para fazer 15 anos, meu pai comentou assim, uma vez numa viagem que nós fizemos, eu tenho um irmão mais velho. E o meu pai comentou: "Ah, filha, quando você tiver 18 anos, eu vou te dar um carro, né?" E eu virei para ele e falei: "Mas por que você vai me dar um carro? Eu não posso comprar?" Ele falou: "Não, mas eu estou falando que eu vou te dar." Eu falei: "Mas por que você vai me dar? O meu irmão vai comprar. Por que você vai dar para mim? Eu não sou capaz de trabalhar e ter o meu carro?" Isso com 15 anos. E isso já me incomodava. Olha que interessante isso. E por isso eu quis trabalhar tão cedo, porque me incomodava isso. E o meu pai é uma pessoa muito tranquila, ele falou com todo o amor no sentido da proteção. Então eu estou trazendo esse case aqui, esse fato, para dizer como isso foi cultural, como se colocou de forma cultural que a mulher, ela realmente é mais frágil, ela é mais sensível, ela precisa ser protegida, e por conta disso ela teoricamente não teria a mesma capacidade, né? E aí eu acho que vem essas pessoas assim meio revolucionárias para começar a inquirir desde casa, mas isso com muito carinho, né? E foi exatamente o que eu fiz. Eu acabei comprando meu carro antes do meu irmão. Tá vendo só? E aí é necessário que a mulher se posicione, né? Porque senão não alcança os seus espaços. Eu vou pedir para elas falarem também, começando pela Daniela. Fala um pouquinho sobre o que você pensa, essa história de a gente buscar lá atrás, que a mulher ela teve que lutar muito para ela conseguir trabalhar, e aí ela tinha que ter autorização do homem, que não entende nada do que a mulher passa,
né? E ele tinha que autorizar para que ela trabalhasse. Como é que você vê isso? Então, na minha visão, basicamente é o seguinte: é uma história de opressão contra a mulher que existe no mundo, né? A gente sempre foi menosprezada por ditarem que como eu posso dizer, os fatores naturais da mulher são inferiores ao do homem. A capacidade de trabalho da mulher é inferior da do homem. Mas isso não existe, entendeu? A gente adquire as habilidades justamente praticando elas. Quando a gente é exposta a algumas realidades, a gente consegue desenvolver nossas habilidades. Mas se as mulheres, desde o início, né, da humanidade, da história da humanidade, a gente vê que as mulheres elas quase nunca são inclusas, né, nos trabalhos importantes, como a gente pode perceber também na ciência. Na ciência, muitas vezes, as mulheres que realizavam grandes trabalhos, o nome delas eram tirados, né, dos trabalhos e era dado para um homem, como sempre aconteceu. Então, a gente sempre foi vista como inferior aos homens, o que não é certo. Uma coisa que eu agradeço muito foi como ela estava comentando, né, que o pai dela falou que ia comprar um carro para ela quando ela fizesse 18 anos. E justamente, não é errado, né? Ia ser bacana ganhar um carro, mas é justamente por isso, de tipo, as mulheres são mais frágeis, a gente precisa acolher elas. Sabe? Tipo, de fato, a gente precisa de acolhimento devido ao fator histórico, mas a gente precisa reconhecer o nosso valor, que a gente também tem capacidade de ir lá e conseguir o que a gente quer fazer. A gente tem capacidade de conseguir. A minha criação sempre foi assim. Como meu pai ele só teve filha mulher, provavelmente por isso ele aprendeu a lidar muito bem. Ele nunca, sabe, me entendeu como frágil. Ele sempre me colocou na posição assim: se você quer conseguir alguma coisa, você vai atrás e você vai conseguir. A sua capacidade é igual a de um homem, é igual a de qualquer um. O seu sonho que você quer alcançar, você não deve se menosprezar devido a nenhum fator seu, entendeu? Principalmente por ser mulher. E ele sempre me apoiou muito em tudo, e eu acho que esse incentivo dos pais é muito importante, de que se você quer conseguir alguma coisa, você tem que ir lá e tentar, entendeu? Sabe? Se superar. E a atividade que a gente fez, né, no nosso eixo integrador foi justamente para isso, mostrar as mulheres que conseguiram, apesar das dificuldades dela, porque elas enfrentaram muita coisa, como, por exemplo, a Tânia, né, a moça que trabalha lá no Senai, a coordenadora, ela contou que ela teve a dificuldade da parte da maternidade e que a mulher ela deve se planejar muito quando ela quer trabalhar e quer ter filho. Porque a maternidade, como ela disse, é uma coisa que tem que acontecer se a mulher tem vontade. Somente isso. Não é somente para fazer a vontade do marido, entendeu? E ela falou que foi uma dificuldade muito grande dela, a maternidade, porque para lidar é muito complicado. Porque, querendo ou não, para você ter um filho, você precisa estar estável na sua carreira. A mulher ela tem que planejar todo o caminho dela. É sempre dobrado. E tudo isso é relacionado ao fator histórico. Lívia, com você, qual que é o seu pensamento? Assim, calma aí. Foi mal. Já puxando o que ela falou, que ela realmente colocou. A maioria das coisas que eu penso, eu acho que o fato da mulher ser sempre atrelada a um homem, isso em qualquer sentido, já faz com que esse fator histórico seja acarretado até os dias atuais. Então, tem muita gente que fala, porque os direitos trabalhistas, que foi o tema do nosso trabalho. Porque você já tem muitos direitos, não vê essa diferença, mas você não vê porque você não está inserido nesse problema, entendeu? É só olhar com os dois olhos e você perceber que isso existe, entendeu? Eu percebo uma hierarquia masculina em qualquer meio de trabalho, parte gerencial, enfim, que por mais que a mulher seja uma gerente, sempre vai ter um homem acima dela. Esse fator não é um fator ruim, mas não acontece um respeito, entendeu? Parece que a mulher ela não pode ser só uma pessoa, ela tem que ser a mulher, entendeu? O diferencial dela é ser a mulher, entendeu? É o oposto ao homem. E isso tem que ser barrado, tem que ser parado, porque nós somos indivíduos, independente do sexo. A gente é indivíduo, a gente tem direitos trabalhistas como qualquer pessoa. E, como ela falou, a maternidade é algo também que é muito, muito discutido no meio trabalhista. Então, muita gente julga a mulher por ter que tirar licença maternidade, o que é um absurdo, porque ela precisa desse tempo para poder cuidar do próprio filho, para poder cuidar do próprio corpo. E muitas vezes é uma coisa que é um direito básico, mas até isso tem que ser retirado de nós, porque se nós temos direitos iguais, então por que a mulher tem que ter licença maternidade? O homem, então, tem que ter licença. Insira a coisa mais absurda aqui, sabe? É uma coisa que não tem como comparar. Tipo assim, a questão de igualdade não é a comparação, porque nós somos diferentes. A questão é respeitar essas diferenças e ver que, apesar delas, a gente tem que estar em lugares que, a gente é merecedora. A gente é merecedora porque a gente segue o mesmo caminho que todo mundo, entendeu? Por causa desse fator mínimo que é ser mulher,
eu não vou poder chegar em um lugar gerencial maior, eu não vou poder agregar mais a minha carreira só porque eu sou mãe. É uma coisa absurda. Então, assim, realmente só fala que não existe esse fator, esse olhar preconceituoso, esse olhar machista, quem não quer ver, quem se recusa. Como ela falou também, na ciência, até mesmo áreas ligadas ao feminino, como, por exemplo, a literatura, as artes, até nisso as mulheres são censuradas, até nisso as mulheres são silenciadas. O fato também das mulheres terem que usar outros nomes masculinos para os seus livros venderem é uma coisa histórica que até hoje muitas mulheres utilizam disso. Na educação, as mulheres não são inseridas, por exemplo, está tendo a Copa agora no Catar, um lugar onde as mulheres são simplesmente reprimidas. Vai ter gente que vai defender porque é a cultura deles, realmente a gente tem que respeitar, mas a gente tem que começar a olhar quando a cultura beira a criminalidade, entendeu? Beira a individualidade de outra pessoa, principalmente de uma mulher, somente por ela ser mulher, entendeu? Então, tem muito caminho ainda, tem muito chão pra gente lutar, óbvio, com a ajuda de todos, assim, enxergando isso como uma luta geral, não só das mulheres, não só, enfim, mas é muita gente envolvida nessa luta, não só mulheres, mas mulheres trans também, que a gente tem que falar muito sobre, que é uma coisa que não, sei lá, não tá sendo falado o suficiente, porque, como eu falei, só não enxerga quem não quer ver. Então, as pessoas usam disso para poder falar que é tudo invenção. Ah, porque isso é um mimimi, isso é uma coisa que não deve ser falada, porque tem muito assunto para falar. E é assim que acontece, é assim que não acontece a evolução. As pessoas quererem menosprezar isso. É uma coisa que a gente não tem que falar sobre porque é muita coisa. Mas se é muita coisa que tem que ser falada, é porque muita coisa tem que ser mudada, entendeu? E com esse nosso trabalho do documentário, a gente quis fazer uma coisa mais intimista também, com mulheres que participam do nosso dia a dia, até porque não são só grandes guerreiras, grandes nomes femininos que fazem a diferença. A gente também, como alunas, nossas professoras principalmente, estão parte aqui do nosso dia a dia para a gente ver que a igualdade é uma coisa que indifere de você ser homem ou você ser mulher. É você lutar pelo seu, entendeu? Então, eu acho que tem muito chão, ainda tem muita luta pra gente lutar. Com fé, mais pessoas vão querer se inserir nessa luta, não por pena, não por dó, mas por ver sua filha, por ver, sei lá, a sua sobrinha, por olhar para a própria vivência, para a vivência de quem você ama e ver que merece mais do que tem. E é isso. Perfeito. Vitória? Elas já resumiram o meu pensamento, né, por completo, só que acho que quando a gente fala sobre assuntos como esse, muitas das vezes esses assuntos são tratados como delicados. Só que, por quê, né? Por que eles são tratados como delicados? Só porque, muitas das vezes, igual elas falaram da igualdade, eu acredito também que nesse meio se falta muito equidade. A igualdade, muitas das vezes, é aquilo de você estar par a par, igual o outro. Só que a equidade, a gente tem que lembrar que é algo que tem as suas diferenças, mas você vai estar ali, vai fazer o seu trabalho, vai ter aquilo que você merece, de um jeito que você seja reconhecida por aquilo. Tanto que na história, né, não vem o caso da mulher, a inserção da mulher no mercado não vem só quando elas tiveram que lutar para conseguir seus direitos trabalhistas, para conseguir trabalhar, vem muito tempo atrás. Tanto que na nossa apresentação teve uma parte que a gente falava só sobre a escravidão, porque a mulher ela está inserida há muito tempo, porém de um jeito errado. Tanto que as mulheres, antigamente, elas eram servas. Então, elas trabalhavam para casa, trabalhavam para os seus patrões, e era só isso. A função da mulher era ser doméstica e ter filho, fazer filho. Então, e além de ter o filho, era cuidar. Então, é algo que hoje em dia ainda tem. Só que a gente vê que são assuntos que precisam ser falado mais, igual elas citaram, e coisas do tipo relacionado até mesmo dentro da escola, porque a partir do momento que a gente, não só mulheres, mas os homens também, meninos, tentam se inserir no mercado de trabalho, o jovem em si ele já passa por muitos problemas. Agora, as meninas passam por mais problemas ainda. Tanto que por isso que deve ser muito falado sobre esse assunto, porque muitas das vezes
em certo trabalho você não é aceito só pelo fato de você ser mulher e ter a chance de engravidar. Então, o maior medo deles é isso. Então, a escola, eu acho que é um ambiente essencial para ter assuntos, ser debatido assuntos como esses, porque a gente consegue conversar e a educação é a chave de tudo. Então, é a partir daqui que a gente pode, não só daqui, mas como nas nossas casas também, que a gente pode mudar pensamentos relacionados à dificuldade que é ser mulher e se inserir no mercado de trabalho. E é isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, a galera que tá aí, só levantar a mão que a gente leva o microfone, tá bom, gente? Fica à vontade para falar, para perguntar, para questionar. Olha lá, no fundo, ó. Por favor. Seu nome? Oi, bom dia, eu me chamo Giovana, também sou aluna do 3º ano, e as meninas comentaram sobre o assunto gravidez e um fato que aconteceu com a minha família, no caso com a minha irmã, foi exatamente isso que elas citaram. A minha irmã, ela trabalhava numa clínica, ela era recepcionista dessa clínica de uma dentista, e assim que descobriram a gravidez dela, que ela estava grávida, ela foi mandada embora. Ela nunca correu atrás dos direitos, ela sabia que tinha, mas como ela era nova e tudo muito novo para ela, ela acabou deixando para trás. Mas isso é uma coisa que acontece e acontece com muita frequência e às vezes elas nem sabem como recorrer, como ir atrás de processar, né, e procurar pelos seus direitos. Mais alguém? Isso é importante até, a gente tem hoje muito forte o direito trabalhista, né? Importante que as pessoas saibam que elas têm esse direito. E tem que procurar um advogado trabalhista, sim, porque não é correto. Às vezes a gente pensa assim, não, deixa para lá, não vou me estressar, não vou esquentar minha cabeça. E precisa sim, porque é um direito, né? Tem que buscar. Mais alguém? Aqui, ó. Seu nome, por favor. Meu nome é Maria Augusta, eu sou aluna do 3º também. E uma coisa que eu concordo com tudo que as meninas falaram, principalmente porque elas têm muito conteúdo a agregar nesse assunto, porque elas se engajam bastante. E eu só queria puxar um gancho do que a Vitória falou sobre sensibilidade desses assuntos. Porque muitas vezes, quando a gente está falando da mulher, ela falou dessa questão da equidade, e a gente tem que refletir por que é sensível. Então, todo ano a gente tem várias campanhas, por exemplo, do Dia das Mães. Então, você tem lá propagandas com tudo pintado de rosa, com as coisas falando sobre a mulher da delicadeza, sobre quando ela encanta o ambiente, sobre como ela é presença, sobre como ela é guerreira. E não é que as pessoas façam isso de maldade. A gente sabe que tem um interesse econômico, financeiro por trás disso, de grandes marcas, mas a gente tem que aprender a se questionar de parar de vanglorizar sofrimento. Então, a gente tem muito casos que a mulher tem a questão da jornada dupla de trabalho. Ela tem um trabalho fora e ela é majoritariamente responsável pela casa. E você não paga sua mãe, uma parente feminina, porque ela cuida daquela casa. Ela trabalha, ela se esforça e ela não recebe. E a gente vangloria, a gente fala guerreira. Não é para elogiar, não é para ser algo positivo. É para você entender essa problemática, porque como elas bem pontuaram, a mulher ela está inserida no mercado de trabalho desde sempre. E tanto que essa questão de sensibilidade que a gente chama, né, de por que a mulher, por que é complicado falar do feminino? Porque o feminino, essa menosprezação, esse conceito, toda essa problemática do feminino, ela foi meio que necessária para que as coisas se desenvolvessem como a gente conhece a sociedade hoje em dia. Então, por que a mulher ela teve que ser, por que a mulher foi oprimida? Porque quando a gente tinha, né, na história da humanidade aqueles casos da Idade Média, a mulher ela é vista como propriedade. Ela era um objeto, literalmente posse, feito para propagar a linha sanguínea daquela pessoa que detinha aquela propriedade. E quando as coisas foram mudando, a gente passou 500 séculos desse meio para agora ela ter o direito de trabalhar. Sendo que na guerra, quando os homens saíam, quem estruturou a sociedade do jeito que foi a gente. Perfeito. Mais alguém? Alguém quer falar? É importante você falar essa questão da jornada dupla. Eu diria que a mulher tem jornada tripla e às vezes quádrupla, né? Porque ela tem que trabalhar, ela tem que ser esposa, ela tem que ser dona de casa, ela tem que ser mãe. E como é que faz tudo isso? Né? Fica à vontade. Querendo falar, fica à vontade, tá? Não, é que vocês estão falando
não é legal romantizar o sofrimento, realmente. É muito legal se denominar guerreira, mas às vezes você não quer ser guerreira. Às vezes você só quer, no final do dia, ser cuidada como qualquer outra pessoa. Porque ser esse pilar acaba virando uma obrigação de uma mulher. Não é uma coisa que, assim, eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei pelos meus próprios passos, mas eu sei que muitos deles eu não precisava ter tomado por mim mesma. Eu fui obrigada, entendeu? Então, assim, ser forte é muito legal, uma qualidade muito boa, mas não romantizar isso nunca, porque às vezes essa luta que a gente tem é basicamente porque as pessoas elas não tomaram nenhuma iniciativa de equidade. Basicamente, o que a gente teve que fazer isso pela gente mesmo. Então, ser autossuficiente às vezes é meio cansativo. E hoje alguém tem que fazer, né, André? Por favor, fica à vontade. Eu acho muito interessante, eu fiquei muito surpresa positivamente de ver o nível de conteúdo, né, assim, que vocês trouxeram. E uma coisa que eu acho muito importante é a gente lembrar da história, ela faz parte porque ela está no nosso DNA, é quem nós somos, mas eu acho muito importante quando a gente olha para o futuro, e eu sou muito visionária, da gente pensar como que a gente pode hoje criar ações para fazer com que isso lá na frente seja diferente. E quando a gente começa a mudar a nossa casa, o nosso mundo, automaticamente a gente vai contribuindo para que as outras, que haja uma mudança externa. Primeiro a gente tem que ter essa mudança interna, né? O meu filho tem 16 anos e meio, vai fazer 17. E eu acho interessante isso, que em casa, eu sempre, desde pequeno, falei, nós vivemos numa comunidade, então aqui todo mundo faz. Tá certo, todo mundo Tudo, contribui. né? Até foi interessante que, numa determinada época de ele levar colegas em casa, ele fala: pô, mãe, muito ruim, eu vou na casa dos meninos, daqui a pouco eles não querem me convidar mais. Eu falei: por quê? Porque as mães ficam perguntando: você lava roupa? Você lava louça? E é uma verdade, lá em casa todo mundo contribui, né? E eu acho que é isso mesmo, é mostrar que todos podemos fazer, e é assim que deve funcionar. Então, eu acho que, enquanto mulher, é muito importante que nós temos, sim, uma função muito bonita, que é essa função do gerir, do prover esse filho que vem ao mundo. Essa é uma característica que é só nossa, né? E eu acho que quando a gente consegue fazer isso com esse olhar de que eu vou mudar a geração futura, porque eu vou começar agindo dentro de casa de forma diferente, a gente já começa a fazer com que esse movimento aconteça. Falando dentro das empresas, uma experiência que eu quero trazer para vocês que eu acho que é muito legal. Hoje, eu atuo profissionalmente, eu sou consultora, atuo fazendo consultoria em empresas na área de gestão e planejamento estratégico, e eu atuo também com duas outras empresas, uma na área de consultoria bilíngue e uma na área de recrutamento e seleção. E, por outro lado, voluntariamente, eu faço parte de 3 entidades, né? Então, uma dessas entidades é a BRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. É uma associação que está no Brasil já há quase 50 anos. Nós temos uma regional aqui em Santos e a gente traz muitos temas de debate. E um dos temas que a gente traz, que é realmente importante, é esse da equidade. Então, alguém aqui já ouviu falar do ESG? ESG, já viu essa sigla? Environment, Governance, Environment, Social and Governance, né? Que quer dizer meio ambiente, social e governança. As grandes empresas elas já vêm com esse olhar para a equidade, faz parte do social das empresas. Então, a gente já entende. Tem um número interessante para vocês saberem, eu não sei se alguém aqui tem essa informação, mas somente 35% das grandes empresas têm mulheres em cargos de liderança. É muito pouco, tem muito espaço para a gente ainda, né? Agora, como que a gente vai conseguir chegar nesse espaço? Não adianta a gente apagar a história que já aconteceu. Já aconteceu. Como que a gente faz daqui para frente? E aí eu falo um pouquinho dessa minha trajetória. Eu, enquanto entidade de classe, eu já participei da Associação Comercial, participo hoje da Câmara dos Dirigentes Lojistas, participo do Santos Convention and Visitors Bureau, e eu sempre comecei pensando no que eu posso contribuir. Porque se eu for boa naquilo que eu posso contribuir, as pessoas vão me convidar para que eu possa fazer parte, porque eu vou poder estar entregando algo. Então, esse é um posicionamento que eu acho importante para vocês, assim, enquanto mulheres. Eu preciso estar lá porque eu posso entregar alguma coisa. Eu não quero estar lá só porque eu sou mulher. E muitas vezes já me convidaram: André, você não quer ser presidente disso, presidente daquilo? Eu falo: gente, não, obrigado.
Não. Por quê? Porque eu sei como é que é a estrutura daquilo. Eu sei que ainda existe uma liderança masculina muito forte. Então, isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim. Eu não entro para criar para conflitos que eu sei que vão ser desnecessários, não vai agregar. Eu procuro espaços onde eu possa contribuir. E eu acho que esse é um pensamento importante para vocês e que estão aqui no terceiro colegial, né? Onde que eu posso contribuir? Porque quando você de verdade contribui, as pessoas precisam de você. Então elas vão abrir espaço. É interessante, a Vitória falou sobre equidade e a Lívia falou sobre a maternidade, né? Eu tenho uma filha, Giovana, tem 7 anos, cresci com 3 irmãs, então eu fui obrigado a entender um pouquinho as mulheres. Não é uma coisa fácil, então eu não entendo, eu estou tentando ainda, até hoje. Mas falando exclusivamente da maternidade, minha esposa teve a gravidez dela, tudo tranquilo, e o parto foi cesariana. O pós é extremamente complicado, e aí você começa a entender toda a necessidade que a mulher tem. Porque eu tive que pegar ela, por exemplo, uma experiência que eu tive que foi ter que levar ela no colo para dar banho na minha esposa. E aí você para e pensa assim, como é que você não dá para a mulher o direito, né, a licença para a mulher, que aí foi até onde a Lívia entrou, né, toda essa necessidade que existe. E lógico, concordo com fugiu o seu nome, que falou aqui. Maria Augusta. A Maria Augusta. Poxa, a colocação que você fez, perfeita. Perfeito, tudo que você falou. Concordo com você em tudo, tá bom? Eu acho que assim, a gente precisa, e aí volto aqui para o que a Andrea falou, não adianta também ficar só nas... Tem mais gente para falar? Dá o microfone para a professora. Acho que a gente precisa, assim, não só ficar olhando para a história, porque de fato passou, né? Já não dá para mudar a história, ela está lá, dá para mudar o futuro. Então é necessário, sim, que as mulheres se posicionem e é necessário que os homens contribuam para que isso aconteça. Porque não é uma luta exclusivamente das mulheres, é uma luta de todos. E aí voltamos aqui para a Vitória, a luta por equidade, né? Isso é muito importante. Professora, fica à vontade. Olá, eu sou a professora Graziella. Eu gostaria de fazer uma contribuição no sentido que as meninas têm falado, porque no nosso trabalho, só para contextualizar um pouquinho o trabalho que elas fizeram, o SESI há alguns anos já desenvolve um componente chamado Eixos Integradores. E nesse componente, os alunos são incitados a desenvolverem pesquisas sobre diferentes temas. E nessa etapa, as meninas que aí estão desenvolveram um trabalho belíssimo, orientadas pela professora Thais, quero deixar aqui registrada, que ela não está aqui no momento, que também fez um trabalho bem interessante de orientação e de estímulo, né? E as meninas puderam aprofundar esse olhar, que já é um olhar que todos nós sabemos, que todos nós conhecemos, é um assunto que aparentemente já é muito batido e óbvio, mas não. A cada nova pesquisa, a cada nova discussão, nós vamos observando o espanto das pessoas, né? O espanto até mesmo dos jovens que já estão inseridos nesse mundo mais igualitário, supostamente com mais equidade, mas ainda percebemos muitas diferenças, né, de gênero. E eu acho que a escola ela tem muito a contribuir, né? Você me fez lembrar em que espaço eu posso estar para contribuir, né? A escola tem que ser esse espaço. Eu acho que as meninas estão aí, mostram, né, como isso tem acontecido de um modo brilhante, as contribuições aqui também. E quando as meninas apresentaram os trabalhos, os meninos puderam ouvir também, esse compartilhamento com as pessoas da classe é muito rico. E aí você vê que todo mundo sai com um ponto de interrogação na cabeça, né? É verdade, eu não tinha pensado nisso. E aí as pessoas vão mudando de atitude. A ideia é essa, né? Que a escola possa estabelecer essa ideia, né? E insira na vida deles essa possibilidade de mudança, né? A gente tem esperança de que isso aconteça. E falando sobre a questão da maternidade, a gente tem um agravante ainda, que é a violência obstétrica, né? Que ainda é uma coisa que a gente imaginou que não pudesse acontecer e temos visto também na mídia. Então, são muitos fatores que talvez a gente tenha mais conhecimento em função do que é mais publicado, se tornou mais visível, né? Coisas que sempre aconteceram, hoje em dia a gente tem mais acesso, e por isso a gente tem que aproveitar essas oportunidades para ampliarmos e aprofundarmos a discussão.
Obrigada. Parabéns à escola, viu, professora? Parabéns, porque palmas, com certeza. Até porque, gente, acho que hoje já não é mais o suficiente aprender português, matemática, biologia, história, já não é mais o suficiente, né? É preciso que as coisas elas aconteçam e aí os eixos integradores acho que vêm a calhar num momento importante. Tem mais alguém para falar? Deixa eu só fazer uma pergunta, já vou passar para ela. Claro. Andréia, fala um pouquinho sobre o mercado de trabalho que está se abrindo para as mulheres aqui na Baixada Santista, de repente em função do porto. A gente tem aí a privatização, né, que está para acontecer, uma injeção aí de dinheiro que vai mudar. 19 bilhões de reais é a estimativa, Cris, em investimentos. Então, vai mudar muito o cenário, né, da região, e são cargos, muitas vezes, também bem direcionados aos homens, né? A gente tem aqui também o articulado com o Senai, né? Então, muitas meninas fazem o técnico no Senai, algumas fazem o técnico em portos, né? Mas também tem outros cursos. Como que você enxerga, então, essa possibilidade de ingresso das mulheres no mercado que é tão voltado para os homens? Muito boa a sua pergunta, viu, Cris? Porque realmente eu acho que tem uma questão física, que a gente tem uma diferença física, né, entre homens e mulheres, e até na questão da força mesmo. Então, quando a gente falava muito de porto e de algumas outras funções, elas acabavam sendo mais voltadas para o homem por conta da questão física mesmo, né? E uma das vantagens que nós temos hoje, e que com certeza as novas gerações vão ter ainda mais, é que nós já entramos na era tecnológica. Então, hoje, aquela necessidade já não existe mais. Daqui para frente, pelo menos a projeção é que para os próximos 10 anos, a gente tem aí, no mínimo, 140 novas profissões, onde a gente não tem diferença, porque são todas profissões voltadas para a área de qualidade, para a área de tecnologia. E você sabe que tem muitas discussões em cima disso, porque às vezes o pessoal comenta, mas tem área que é só para homem, mas tem área que é só para mulher. RH, por exemplo, era uma área que as pessoas falavam, não, RH normalmente é mais mulher do que homem. Né? E, na verdade, não tem que ter essa diferença, porque você tem excelentes homens gestores. Isso é da personalidade, é do comportamento, da história de cada um, daquilo que você quer desenvolver. Né? Então, hoje, quando a gente fala da atividade portuária, a gente fala de tecnologia. E esse é um dos grandes desafios. A gente tem alguns projetos muito interessantes nessa área, para que as meninas possam fazer parte também. A gente sabe que, antigamente, você entrava numa escola, numa universidade voltada para a área tecnológica, você via em torno ali de 3 mulheres na sala, né? Eram pouquíssimas as meninas que faziam parte. Hoje, gente, a gente precisa de mulher nessa área. Eu tive a oportunidade de participar de um evento chamado Inova Portos, a SPA que promoveu esse evento, a Santos Port Authority, né? E foi fantástico, mas a gente percebeu, e nós éramos em 7 mulheres de 150 pessoas. Então a gente se encontrava assim, batia o olhar, né? Foi bem interessante. Eu conversando, inclusive, com uma das mulheres que estava lá no nível de gestão do primeiro dia, a gente falou, gente, olha como precisa de mais mulher aqui, mas é uma história que precisa ser contada. Já no dia seguinte, que era nível operacional, tinham muito mais mulheres. E a gente falou, tá vendo? Essa história está sendo contada de uma forma diferente. É um caminhar. É a gente entender, como você falou, Marquinhos, que é bem legal, que a gente precisa se posicionar. Como que eu vou me posicionar? Eu quero entrar numa área de tecnologia? Eu vou estudar e vou entrar. Porque daqui para frente eu vou ter muito mais oportunidade do que o que aconteceu aí no passado. Só uma palhinha, né, que a gente também, falando em tecnologia, achei legal o ponto, porque a Lívia, ela trabalha, né? Eu e a Dani não trabalhamos, mas a gente faz curso técnico no Senai. Eu fiz redes de computadores, ela faz eletroeletrônica. Assim como eu tenho amigas também que entraram em redes, entraram em automação. E a gente começa a perceber isso não só
vendo as mulheres indo trabalhar, por exemplo, mas a gente também vê isso no nosso próprio curso. Por exemplo, o meu era uma sala de 30, 31 alunos e literalmente só tinha 5 meninas. E do meu curso, por exemplo, não tinha professora. Todos eram professores, eram 3 professores diferentes. 4, eu acho. E eu acho que a única professora que eu conheci no Senai foi uma de Portos. E a gente vê que tem essa diferença. Tanto que quando você vê as mulheres que não eu digo no curso, né? Porque aqui na escola a gente vê muitas mulheres tops, mulheres maravilhosas, como por exemplo as professoras, coordenadoras, a própria diretora. E lá não, era mais na parte da coordenação, era só mais naquela parte voltada para a interação do aluno e a escola. O aluno e a indústria era mais bem pouco assim. E os professores em si, mesmo eu realmente se eu conheci 3 professoras foi o máximo. E é um negócio que nós, como alunas, a gente vê isso desde o ensino, desde o técnico. Então, também é uma coisa que a gente precisa mudar, né? Mas é uma coisa que a gente não vê só das mulheres indo trabalhar em grandes indústrias, igual a Sara falou, que é uma porcentagem muito pequena, comparado ao nosso percentual de mulheres no Brasil, né? Então, é uma quantidade que, mesmo estando na escola, em um curso, é uma porcentagem também muito pequena. Eu queria complementar isso que você está falando, que é importantíssimo, né? Você veja, quando a gente está falando isso numa escola, que você tem livre escolha, daí já começa. Se eu tenho livre escolha, por que só 5 quiseram fazer esse curso? Por que não mais? Então, professor, eu concordo plenamente com esse tipo de iniciativa das escolas, de trazerem temas para discussão, porque o que a gente precisa é estimular. E por isso eu falo tanto do futuro, porque enquanto a gente discute o que já aconteceu, traz um sentimento de que, poxa, a gente precisa ter nosso espaço. Eu concordo plenamente. E eu falo isso porque eu também tenho batalhas que eu entro. Vou dar um exemplo. Eu fiz um curso, uma consultoria, eu gosto muito de consultoria, participei de uma consultoria com 40 empresários, desses 40 empresários, 2 mulheres. Todas as piadas que o facilitador fazia eram machistas. Não aguentei até a hora do almoço. Na hora do almoço, eu fui tomar um café com ele, sorridente, né? Falei, então, deixa eu fazer um comentário breve com você. É interessante a gente estudar o público que a gente está falando, porque veja só, você tem aqui 40 pessoas, 38 homens e 2 mulheres. E as piadas que você faz não se conectam comigo. E talvez eu seja a minoria, então por isso talvez não faça diferença. Mas eu acho que é interessante de você saber que eu não me conecto com isso que você está falando. E ele me pediu desculpa. Ele falou, realmente eu não tinha percebido. Então, como é uma questão cultural, como que a gente muda essa cultura? É justamente falando, inspirando, e eu acho que nós estamos aqui no local certo. Se você tem amigas que estão aí no 2º ano, poxa, eu vou fazer, por que não? É levantar realmente essa discussão. Faça, porque com certeza a gente não consegue mudar agora, não dá para mudar agora, até porque tem uma questão, como por muito tempo nós não tínhamos esse estudo ou essa instrução, a gente não tem pessoas qualificadas para muitas vezes estar nessas posições. E aí a gente tem que entender isso, mas a gente tem como fazer diferente lá na frente. É mudar de agora para frente, né? Tinha alguém para falar. Vamos lá. Seu nome, por favor. Eu sou a Agatha e eu tô do 1º ano B. Voltando a essa questão sobre as mulheres engravidarem no mercado de trabalho, enfim, vem mais uma questão sobre poder, né? A mulher ter poder sobre o próprio corpo dela. E a gente entra num tema meio polêmico, que acredito que seja o aborto, né? É a questão dela poder ter a escolha se ela quer gerar uma vida ou não. A gente também entra na questão de métodos contraceptivos, que alguns precisavam da autorização, do apoio do parceiro, sendo que o corpo ali que ia gerar a vida é o corpo da mulher. E a gente entra também na questão de vulgarização do corpo feminino, né? Eu, como garota, eu tenho 16 anos. Com 16 anos,
eu estudo e trabalho, já passei por situações completamente desnecessárias e acredito eu que por fatores pequenos e consequências de falas, né, ditas por algumas pessoas da sociedade, assim, que têm um certo peso, mas não entendem o seu posicionamento, que refletem nos jovens. Então a gente tem exemplos de famosos. Eu vou citar um cantor, por exemplo, o MC Pose. Eu acredito a Agatha como pessoa, que ele faz comentários machistas, inconvenientes, e ele tem um poder de fala na internet, ele tem uma influência. Ele poderia usar isso como uma forma boa de influenciar as pessoas, assim como a gente está fazendo nesse podcast. Só que por uma falta de informação, por uma falta de, eu diria, postura, né, e compreensão do poder que ele tem, ele acaba não passando essa visão e acredito que a gente como aluno ou alunas, né, as professoras, a gente tem essa noção e fico feliz por isso, principalmente pelas meninas e tal, porque isso mostra que a gente vai poder quebrar algumas barreiras que muitas pessoas não tiveram capacidade de quebrar por não ter preparo. A minha mãe, por exemplo, ela teve a primeira filha com 18 anos. Ela queria operar, ela não pôde, porque acreditaram que ela não tinha certeza ainda porque era jovem. As outras duas filhas, que foram a minha irmã, foi por acidente. Graças a Deus a gente teve condições, a minha mãe tem condições, mas aí a gente para pra pensar em meninas, em garotas que aí não têm informação de prevenção e coisas do tipo e acabam engravidando e tendo que criar, muitas das vezes, uma vida que ela não se sente confortável suficientemente para isso e nem preparada. Você vê que a gente começa com um tema e ele é tão amplo, né, que a gente vai puxando, e aí ela vem para a questão também a gente fala um pouquinho sobre preconceito das falas, aí a gente vem para a parte do assédio, a gente vem, é muita coisa para falar, né? Então, quando a gente pensa no mercado, olha que loucura. Se a gente tivesse falando sobre simplesmente o mercado de trabalho, seria um. A gente está falando sobre o mercado de trabalho pensando nas mulheres. Então, olha a amplitude que tem, né, Andréia? São tantos temas, Lívia. Vai lá, fala. Perdão, interrompi. Imagina. Relacionado a isso que ela falou, realmente, a vulgarização do corpo da mulher é uma coisa que está estrutural, né, infelizmente. Eu sou totalmente a favor de ter, assim, uma educação sexual nas escolas. Não para ensinar, vocês sabem, vocês sabem, para as crianças Sim. precocemente, não a sexualização, e sim a conscientização do próprio corpo, como se proteger, não só as meninas, como os meninos, porque as doenças sexualmente transmissíveis são para todas as pessoas, não só para mulheres, mas é um tema que também para os homens não tem que ser falado, e isso também já é relacionado ao machismo. O homem não fica doente, não tem nada a ver isso, mas, tipo, essa questão dessa sexualização no meio de trabalho acaba vindo com essas piadas, né? Com esses comentários. Como a Vitória falou, eu trabalho, né? E eu tenho um peso extra que, além de trabalhar, eu sou jovem aprendiz. Então, já não sou muito respeitada por isso. Por ser mulher, menos ainda. E, assim, homens muito mais velhos, têm idade pra ser meu pai, têm idade pra ser, sei lá, meu tio, por exemplo. Você fica olhando que é um comentário que sai tão natural que muitas vezes a gente percebe que é a forma na qual essa pessoa cresceu, a educação que ela teve, o meio que ela cresceu. Por isso que realmente a escola, ela é o princípio de tudo. Porque se ele fala isso numa sala, em uma reunião, o que impediu ele de falar com 14 anos para uma menina na sala de aula? Absolutamente nada. Então, assim, é uma coisa realmente estrutural, é uma coisa que vai sendo mudada aos poucos, mas tem que ser falada. Só que passa por essa censura. Então, não vamos falar sobre isso porque a gente vai implantar uma sexualização na cabeça das crianças desde cedo. Não é isso que a gente está querendo trazer. É que se a gente está passando por isso há muitos anos, de algum ponto isso está partindo, entendeu? Então, esse negócio de sexualização no mercado de trabalho é absurdo. Às vezes não é nem porque você está usando uma roupa inadequada, às vezes não é nem porque, sei lá, você não está fazendo nada, você só está sendo mulher. É absurdo. E eu trabalho numa farmácia ainda. É o que você falou, ele é cultural. É né? cultural, A eu gente trabalho numa precisa farmácia mudar ainda. isso. E, tipo, essa questão de você trabalhar com muitos homens, que a maioria é farmacêutico, são homens que estão inseridos. Tem mulheres farmacêuticas, sim, mas elas são em menor quantidade. Só de você já estar inserida nesse meio, você sabe menos. Eu nem tenho faculdade para provar o meu conhecimento em relação a deles, que é bem maior, mas eu sou questionada diversas vezes sobre o que eu sei.
Se você perguntar pra mim várias coisas sobre medicamentos, eu não vou saber responder. Primeiro que eu sou de menor, não tenho uma faculdade, não tenho uma formação pra isso. Segundo que eles já aproveitam pra me constranger. Então é algo feito de propósito, algo feito pra te testar. Como eu falei, aquela autossuficiência é uma coisa que às vezes você cansa de ter, porque tem um pouco de senso falar, por que que eu vou fazer essa pergunta, entendeu? Por que que eu vou coagir essa pessoa desse jeito? Porque vê que você não tem como se defender, você A não vai ideia é falar só nada. diminuir. A intenção é diminuir, porque você não vai ter a coragem de falar alguma coisa, você só vai aceitar aquilo, entendeu? E você falar sobre isso depois é muito difícil. Tipo, fica uma marca muito permanente, entendeu? E foi interessante você falar sobre isso, André vai falar, e a gente conversou inclusive sobre isso, né, André? Ela como, a Lívia como jovem aprendiz, e a gente estava falando sobre a questão do início, né, do jovem, o início dele ali no trabalho, e aí você tem uma visão muito legal. Fala pra gente. Posso voltar um minutinho Pode, antes, só falando da claro. questão da cultura, que eu queria voltar ainda para a gente não perder esse tema. Me veio à mente agora aqui um fato que eu acho que é legal de vocês entenderem, que está ligado. Qual é o seu nome? Ágata. Ao que a Ágata falou, né? Eu acho que é interessante, e eu vou sempre reforçar isso para vocês. Eu aprendi isso, logicamente, com o tempo, e por isso eu me sinto muito feliz de poder trazer essa informação para quem está começando, né? É muito importante que a gente trabalhe a mente da gente. Muito importante que você tenha consciência do que você é e que você é o protagonista da sua história. E isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Você falou de uma questão de música, de uma pessoa famosa que falou tal coisa e tal. Eu vejo e me preocupo muito hoje em dia com o nível de preocupação que o jovem tem com o que acontece ou não na rede social. E é muito importante que vocês tenham essa visão daquilo que você gosta e daquilo que você não gosta. E você siga isso, porque as pessoas vão te respeitar por isso. Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, morei 2 anos em Londres. Quando eu cheguei lá, eu fui trabalhar num restaurante. Eu já tinha pessoas da família que tinham trabalhado lá, tal, me indicou e eu fui trabalhar lá. No primeiro dia que eu fui trabalhar lá, o restaurante tinha 2 andares, a parte do piso superior era onde ficavam as mesas, e a parte do piso inferior tinha um espaço menor do que esse, mas um espaço grande e coletivo, onde as pessoas se trocavam. E quando eu cheguei ali, que eu olhei aquilo, eu falei: que é isso? Homem, mulher, todo mundo junto. Falei: "Que coisa estranha esse negócio". Eu peguei minha roupa para me trocar e fui ao banheiro, e o banheiro era um banheiro minúsculo. E aí um comentou com o outro, falou: "O que que ela tá fazendo? Menina estranha, por que que ela vai se trocar no banheiro, né?". Eu fui e me troquei no banheiro. E depois, no dia seguinte, aí um dos rapazes que estava lá falou: "Andréa, por que que você foi se trocar no banheiro diferente de todo mundo aqui? Não tem essa, aqui é todo mundo junto, você é mulher brasileira". Eu falei: "Sou mulher brasileira, com muito orgulho, e qual o problema?". "Não, aqui a gente se troca todo mundo junto". Falei: "Mas eu não sou todo mundo, eu sou eu, e eu gosto de me trocar com privacidade, ponto". Daquele dia em diante, demorou uma semana, o banheiro era minúsculo, mas todas as mulheres estavam dentro do banheiro, porque elas batiam um papo, conversavam, falavam coisas que não tinha nada a ver a gente se trocar ali junto com os homens, não fazia sentido, né. E isso deu um respeito tão bacana para a equipe, e você veja, eu não me importei com o que ele falou. Eu não poderia ter pensado: "Ah, eu vou ter que fazer, tá aqui todo mundo, né, só eu vou ser diferente?". Vou ser diferente. Ponto. Então, em alguns momentos, a gente às vezes passa: "André, você já passou situações de assédio?". "Sim". E a pessoa vira para mim, ela às vezes comenta alguma coisa, eu olho para ela e falo: "Não entendi o que você está querendo dizer". Aí a pessoa já para, né. Ela fala: "Ah, não, era brincadeira". Eu falei: "Ah, tá bom". Se eu entrar naquilo que a pessoa falou, ela vai me desestabilizar. E ela não vai me desestabilizar, porque o que ela está fazendo é problema dela, não é meu. Então, tenha isso dentro de você. Quando você sabe o que você gosta, quando você sabe o quanto você se valoriza, pode estar todo mundo fazendo aquilo. Você sabe que aquilo não é para você. Você vai falar: "Não gosto". "Ah, mas você não ouve o fulano que é fantástico, né?". "Para mim não é". Tudo bem. E tá tudo bem, gente, porque a gente vive numa democracia que tá tudo bem, tem tudo para todo mundo, né. Então esse é um ponto que eu queria trazer, que é para reforçar, porque eu acho que isso, quando a gente é jovem, é muito importante da gente ouvir, que a gente não tem que ir no efeito manada. Sabe o que é o efeito manada? Todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também? Não, a gente tem que ter consciência e falar: "Eu faço as minhas escolhas". Como mamãe sempre diz em casa, você não é todo mundo, né? É, Gente, deixa eu falar exatamente. uma coisa. A gente tem quanto tempo? 5 minutos?
Acabou meu tempo? Já. Acabou, já deu uma muito hora? rápido. Muito rápido. Ô, Cris, a gente vai ter que voltar. A gente vai ter que voltar. E a gente nem conseguiu falar Posso dar sobre uma tudo. palhinha rápida dessa do mercado de Bem trabalho? rápida. Vamos lá, Então, André. assim, olha, nós temos um programa de estágio, aproveitem esse programa de estágio, ele é muito importante, né? É muito legal que você já é menor aprendiz, é muito bom. Fora o programa de menor aprendiz, o estágio também é interessante, mesmo quem está no colegial pode ser estagiário, né? O que que é importante? Eu participo de processos seletivos, faço processo seletivo. O que que é importante? É você entender o que você gosta, quais são as suas habilidades, as suas soft skills, tá? Então é muito importante você saber se você é uma pessoa resiliente, se você gosta de lidar com atendimento, se conheça. Isso, quando a gente vai fazer uma seleção no estágio, é muito importante. Então, uma dica que eu deixo aqui para vocês, espero ver esses rostinhos em breve. Bom, a gente vai ter que fazer um segundo episódio aqui. Não deu para falar tudo. Eu quero agradecer aqui a Daniela Dias. Quero agradecer a Lívia Cristine, Vitória Calisto. Quero agradecer a Andréa Neres. Quero agradecer Cristiane Custódio. Quero agradecer Tatiana Souza, coordenadora. Quero agradecer as professoras Graziele Lopes e a professora Edneia Farrabotti. Quero agradecer todos vocês que ficaram aqui com a gente, vocês que estão assistindo. Se faz sentido para você o conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente e segue a gente no Instagram, Pra Cima Podcast. Gente, fica ligado que tem sempre tema muito bom para passar para você. A gente vai ficando por aqui. Foi um enorme prazer a companhia de todos vocês. Eu preciso agradecer o Flávio, tá? E muito obrigado a toda a equipe do SESI de coração. Deus abençoe vocês e até a próxima. Pra cima!